Olá, muito bom dia. Para você que vai me ouvir agora, para você que vai me ouvir depois, vamos para mais um dia, mais uma mensagem desse devocional, para a gente poder começar o dia ouvindo palavras que elevam a nossa frequência. Então, a mensagem hoje é bonita. Bom dia, Rita, meu amor. Como você está? Então, olha só, a mensagem hoje é muito bonita, hein? Sou mais do que imagino. Aceitar menos do que merecemos limita as bênçãos que o Criador deseja nos dar. Aceitar menos do que merecemos nos desconecta da vontade de Deus para nossas vidas. Ele nos criou para vivermos em plenitude e nos deu dons e talentos únicos. Essa frase é um convite para que você reconheça o seu valor, se posicione e não permita que pensamentos limitantes ou circunstâncias momentâneas determinem o que você merece. Me recordo quando Jaque, hoje minha sócia e amiga, comprou tênis para meus filhos porque eu não tinha condições. Esse gesto me fez perceber que não poderia aceitar para sempre aquela realidade. Bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Deus me criou para viver em abundância e aceitar menos seria negar o propósito que Ele tem para mim. A nossa vibração determina a realidade que experimentamos. Quando decidimos não aceitar menos, elevamos nossa frequência e atraímos o melhor que o Criador tem para nós. Hoje, decida que você merece o melhor, porque é filho do Criador e foi feito para viver em plenitude. Um excelente dia para você também, Rita, minha linda. Ai, gente, ela me chama de princesa, fala, se não é um amor. E isso é assim, nós não merecemos ser tratadas menos do que isso. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosas, vocês são princesas, vocês são rainhas. Nós somos o melhor. E é isso que nós merecemos. Só que a gente só vai receber aquilo que a gente vibra. E muitas vezes a gente não está nesse lugar de princesa, né? Muitas vezes a gente não está nesse lugar de merecedoras. E não é justificativa, mas muito tem a ver com a nossa história de vida, com o que nós passamos na nossa infância, a maneira como fomos tratadas, a maneira como ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, nós fomos criando laços, né? E muitas vezes são laços que não são agradáveis, são laços que machucam, mas a gente não sabe. A gente não sabe por conta da experiência que nós tivemos na infância e que às vezes pode não ter sido muito boa. Isso é só para falar que, olha, toda a nossa vida, né, desde quando a gente está lá na barriga da mãe, tudo isso influencia muito o sentimento, as emoções, o que vibra dentro da gente. Então, por isso que temos que estar muito atentas ao que nós estamos vibrando, ao que nós estamos vivenciando, ao que nós estamos recebendo. O que eu estou recebendo? Sabe, o tempo todo nós temos que estar atentas, sim, às nossas relações, o tempo todo. E principalmente com a relação comigo. Como que é a minha relação? Como eu me relaciono comigo? E a maneira como eu me relaciono é a maneira como o mundo vai se relacionar comigo. Então, quando nós falamos em pensamentos, os pensamentos eles geram sentimentos, gera essa vibração, gera um comportamento e que muitas vezes nós nos colocamos num lugar de sofrimento, de dor e que não é esse lugar que nós merecemos. É por isso sim que nós somos e nós temos que ter e vibrar isso, que nós somos muito mais do que nós imaginamos. Nós somos e merecemos muito, muito mais do que nós imaginamos. A reflexão do dia: reconheça que seu valor não está apenas no que você já conquistou,
mas no que você ainda é capaz de realizar. Ao acreditar em si, você abre portas para novas oportunidades. Transforma suas inseguranças em coragem e começa a enxergar o poder que sempre esteve dentro de você. O que fazer? Decida que você merece o melhor. Nós merecemos o melhor. E o que é o melhor? O melhor é quando nós nos sentimos bem. O melhor é quando a gente sente aqui dentro, quando a gente sente no nosso corpo. O melhor é quando a gente vai deitar, quando a gente vai dormir, que a gente vai descansar, que a gente sente a leveza, que a gente sente o bem-estar, independente da situação. Independente da situação. Então, o que eu mereço? Eu mereço estar bem. E esse bem começa aqui dentro. Afirmação de poder, anota aí, hein? Eu sou digno das melhores bênçãos, porque sou filho do Criador. Então, eu sou digna das melhores bênçãos, porque sou filha do Criador. Mas isso daqui, eu preciso acreditar. Porque se eu não acreditar, se eu não sentir isso aqui no meu corpo, ninguém vai. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai proporcionar isso, porque não é isso que eu sinto. Pergunta reflexiva. Quais áreas da sua vida precisam de um novo posicionamento para refletir o valor que Deus te deu? Qual é a área? Qual é a área da sua vida? Será que é o relacionamento? Será que é a sua vida profissional? Será que é a sua saúde? Dá uma olhada. Dá uma olhada em todas as áreas da sua vida. Faça isso hoje. Observe cada área. Como é que está? O que você sente? Sabe, de fazer assim, bom, nessa área aqui, no meu relacionamento, na minha saúde, na minha vida financeira, na minha profissão, de 0 a 10, como que eu me sinto? Como que é estar nesse lugar? Talvez de esposa, de namorada, como que é estar nesse lugar? De mãe, como é estar no lugar de profissional? Como que eu me sinto em cada lugar? Qual é a sensação, qual é o sentimento, o que eu sinto no meu corpo quando eu me coloco em cada um desses lugares? E o versículo, agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Então, olha só. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? O coração, aqui nós sentimos, o coração ele é 5.000 vezes muito mais magnético do que quando a gente fala, né, dos nossos pensamentos. Não, é o coração, porque aqui a gente sente. Então, o que eu sinto é o que eu vou atrair, independente do que eu sentir. Então, por isso que é importante. Como eu me trato? Como eu me vejo? Qual é a minha autoimagem? Quando eu olho no espelho, o que eu vejo? O que a minha imagem me reflete? Qual é a sensação de estar Kedma? Qual que é a sensação de estar Rita? Qual que é a sensação de estar Tatiane? Qual é a sensação? O que isso te traz? É isso que você vibra aí dentro. É isso que você vai acessar. Que hoje você, de fato, se conecte com você e saiba que você é muito, muito, mas muito mais do que você imagina. Então, que vocês tenham um dia incrível na frequência 1000 Hz mesmo, na frequência da aceitação, na frequência do amor, na frequência do auto-perdão, na frequência do reconhecimento, na frequência da sua reconexão com o que você tem de melhor, que está aí dentro de você. Um lindo dia, meus amores, e até amanhã. Tchau, tchau.